Gente, abra a Bíblia de vocês aí, no capítulo 8 de Lucas, no versículo de número 39, porque tem uma perguntinha para fazer para vocês hoje. Quero muito que esta palavra mude totalmente as nossas vidas, que nós mudemos a nossa percepção desse lugar das nossas vidas. A Bíblia vai dizer em Lucas 8:39: volte para casa e conte ao quanto Deus lhe fez. Assim um homem se foi e anunciou toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Por que voltar para casa? Duas vezes, olha aqui para mim, duas vezes, um homem, este liberto e o outro curado de uma cegueira, Jesus deu a mesma ordem. Para o cego, que a Bíblia conta a história dele em Marcos capítulo 8, aquele que Jesus teve que passar lodo, curar em duas etapas, ao final Jesus dá uma ordem para aquele cego. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre. Marcos 8:26. Que lugar é este? Este homem que eu separei aqui, que ele recebeu essa ordem de Jesus, ele vivia uma situação, irmãos, uma situação muito bizarra, misteriosa. A Bíblia vai contar a história do endemoniado de Gadareno no capítulo 8 de Lucas. E você pode conhecer essa história total lá, mas de todas as desgraças, que a pior deles é estar misteriosamente. Não há uma explicação sobre a situação desse homem, mas só para você ter uma ideia, que nele, somente nele, ele era morada de cerca, segundo os estudiosos, de cerca de 6.000 demônios morava naquele indivíduo. A casa dos demônios era aquele indivíduo. E além disso, a Bíblia destaca que, de todas essas desgraceiras todas, no versículo de número 27 de Lucas 8, eu gostaria de detalhar duas desgraças aqui na vida desse homem. A Bíblia vai dizer assim, ó: e quando desceu para a terra, saiu ao encontro dele, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônio, não andava vestido e nem habitava em casa alguma, mas nos sepulcros. Irmãos, quando esta história é contada para um oriental, a gente percebe assim o quanto aquele homem estava em uma situação degradante. O não andar vestido é como se a pessoa não andasse sem nenhuma dignidade. As vestes, preste bem atenção nisso, as vestes, segundo o escritor de Apocalipse, é um símbolo dos atos justos, da nossa dignidade, de quem é a primeira revelação de quem nós somos. A Bíblia vai dizer assim em Apocalipse 19:8: foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos dos justos, os atos justos dos santos. Interessante, né? O símbolo das vestes. Esse homem, a Bíblia cuidou em destacar que ele não andava vestido, e a outra, nem habitava em casa alguma. Provérbios, pega água para mim, pastor, que cabeça. Provérbios capítulo 27, versículo 8, tem uma poesia bem bonitinha, que diz assim, ó: como a ave que vagueia longe do ninho, assim é um homem que vagueia longe de sua casa, ou então do seu lar. Queridos, mas quero que vocês parem para pensar: o que é a casa? O que é a minha casa? Quais são os destaques, entre tantos, que eu gostaria de destacar sobre essa questão desse lugar onde nós habitamos? A Bíblia vai dizer que a casa é um lugar onde pode acontecer salvação. Quando o apóstolo Paulo estava preso lá em Atos 16:31, e ele teve aquele terremoto lá, e o carcereiro pensou que todos os presidiários haviam fugido. Ele percebe que não, e ele entra num processo de conversão. Em Atos 16, versículo 29 a 32, aparece a casa então como sendo um lugar onde Deus quer agir para trazer salvação. O carcereiro pediu luz, estou lendo Atos 16, versículo 29 a 32. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo?
Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua casa. Serão salvos tu e os teus e todos da sua casa, se crerem no Senhor Jesus. E pregaram a palavra de Deus a ele, e todos os de sua casa se converteram. É impressionante. A casa também, irmãos, na Bíblia é o pré-requisito para o exercício do nosso ministério. A Bíblia vai dizer assim em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, falando sobre os pré-requisitos de um ministro de Deus. Olha só, ele deve governar, 1 Timóteo 3, 4 e 5, tá? Ele deve governar bem a sua própria casa. A NVI vai falar a sua própria família, mas a revista corrigida e a revista atualizada traz a expressão que eu quero. O pastor Edson até falou, né? Você fica procurando, pincelando Bíblia que traz a expressão que você quer. Mas a revista, a NVI traz o conceito do que é a casa, que é a família, né? Mas a expressão casa aparece na revista corrigida e na revista atualizada. Ele deve governar a sua própria casa ou a sua própria família, tendo os filhos sujeito a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família ou a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Pois bem, casa é o pré-requisito para o exercício do ministério. No Antigo Testamento, irmãos, a gente tem uma noção assim de quanto Deus priorizava o lar do indivíduo. A casa era um lugar sagrado mesmo. Eu quero destacar dois indivíduos que tiveram uma atitude assim, com relação a isso, que evidencia o quanto esse conceito era introjetado dentro deles. O primeiro é Ezequias. Olha o que Deus falou para Ezequias, 2 Reis capítulo 20, versículo 1. Olha que coisa interessante, eu achei muito interessante isso aqui, por quê? Eu me lembro de uma mensagem que o Vino lá no Riozinho pregou para nós, e ele falou desse aviso que esse rei levou, achei muito interessante. Mas olha só, 2 Reis 21 diz assim, ó, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Eu me lembro que o Vino falou assim, gente, quando a gente recebe um diagnóstico médico, tudo bem, mas quando é Deus que fala que você vai morrer, você está lascado, né? Mas o que me chama a atenção aqui é que a ordem dada a um rei foi para que ele cuidasse da sua casa e não do seu reino, não dos seus ministros, não da situação do país. A ordem que foi dada para Ezequias, falou, põe em ordem a sua casa, acerte a situação da sua casa. E tem um outro indivíduo, ele não é badalado esse cara não, mas eu achei ele na Bíblia, que é Aitofel, um dos conselheiros de Davi que o traiu naquela divisão, quando Absalão expulsou Davi, forçou Davi a sair de Jerusalém, quando Absalão tentou dar aquele golpe de estado. Aitofel, que era um dos conselheiros tops de Davi, ficou do lado de Absalão. Aí teve uma treta lá, Aitofel deu um conselho para Absalão, Absalão ouviu o outro conselho, e não sei porque esse cara desesperou, mas olha a atitude desse cara para evidenciar a importância da casa que tinha na cabeça de um judeu. Ele fez uma loucura, mas antes da loucura ele fez uma coisa certa. Por favor, 2 Samuel capítulo 17, 23, veja só a doideira que esse cara fez. Depois vocês conhecem essa treta aqui, tá? Eu quero só, vocês podem ler lá, o que foi que aconteceu aqui, por que esse cara fez isso, ó? Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal, pôs sua casa em ordem, e depois foi e enforcou-se. Esse cara fez uma insanidade, mas o que eu quero destacar é essa preocupação dele, de antes de fazer essa loucura, ele foi e colocou a sua casa em ordem. Sabe por quê? Esse conceito que Deus colocou, o valor
da minha casa, do meu lar. Gente, então por que Jesus manda aquele ex-endemoniado? Quando você vai conhecer a história desse ex-endemoniado ali em Lucas, você vai ver que aquele indivíduo era um daqueles candidataços para fazer parte do grupo de Jesus. Ele tinha, mas é impressionante. Jesus manda aquele homem para casa. Vocês viram o texto, né? Volte para a sua casa e conte. Volte lá para Lucas capítulo 8, por favor. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia, ele conhece a história de cada um. Ele sabia a importância que tinha aquele homem voltar para casa e restaurar as situações que o levaram, o expuseram a ele estar como ele estava antes de ser liberto. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós esforçamos hoje mesmo, culto aqui está uma covardia, né? O pastor Roque fez um que eles chamam de naipe aqui. Mas gente, você quer ver a igreja bombando? Você quer ver a igreja arrebentando a boca do balão? Cada um se preocupe com o bem-estar da sua casa. Isso vai refletir tanto aqui na igreja. Vai ficar, a igreja, ela começa, o avivamento começa dentro da nossa casa. Quando Jesus manda aquele homem, manda o outro também, o ex-cego lá do capítulo 8 de Marcos voltar para casa, ele sabia que aquele era o lugar. Jesus não falou isso para todo mundo, ele falou para quem precisava voltar. E eu sei que nós temos detalhes na nossa casa que nós precisamos voltar para acertar. Então Jesus sabe, por conhecer a história daquele homem, sabia a importância que ele tinha de voltar para casa. Sabe por quê, irmãos? A casa é o lugar físico, porém é um lugar muito espiritual, mais comprometedor da nossa vida. É ali que eu mostro o quanto eu amo ao Senhor, o quanto eu sou obediente à palavra de Deus. O Asaf Borba tem uma música linda que fala assim, tem uma frase linda na música do Asaf que diz assim, ó: família é um lugar onde sempre se tem outra chance, mãos estendidas que ajudam a recomeçar. Família é a imagem do céu, a nossa casa é a imagem do céu, de um Deus que tudo é fiel. Eu acho linda essa parte, essa música não é muito cantada, poucas pessoas conhecem, mas quando eu estava ouvindo essa música, eu falei assim: família é um lugar onde todos, a nossa casa é um lugar onde todos têm mais uma chance, é um lugar onde todos precisam saber, aqui eu vou conseguir ter mais uma chance para recomeçar. Família, irmãos, é um lugar da restauração de relacionamentos fundamentais das nossas vidas. O último livro, ou melhor, o último capítulo do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, é um alerta para quem conhece a palavra e quer viver a palavra. A Bíblia diz assim, ó: e ele fará com que os corações dos pais, o último versículo, o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vocês entendem por quê? Quando você vai conhecer a realidade cultural do judeu, vocês vão ver como que a família, a casa deles, é um lugar assim, muito preservado, buscado. Eles tentam viver todas as tradições do Antigo Testamento para que o vínculo familiar expulse toda e qualquer ação que o inimigo possa ter. Por isso que a Bíblia fala que a terra pode ser castigada e ser ferida de maldição quando a nossa casa, quando o nosso lar não se torna um ambiente em que a bênção de Deus é emanada. No Novo Testamento agora nós vamos encontrar que a nossa casa é o lugar onde os filhos têm que fazer o que é preciso. Atenção aqui, filhos, você que ainda está em casa. Os filhos têm que fazer o que é preciso para ter uma vida próspera, você quer se dar bem assim, arrebentar, e uma vida longa, próspera e longa. Efésios 6, versículo 1, de 1 a 3 diz assim, ó: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor,
Pois isso é justo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem, olha só, e tenhas longa vida sobre a terra. Mas tem a responsabilidade dos pais também. Efésios 6,4 vai dizer assim: pais, não irritem os seus filhos, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A casa é esse lugar desafiador, onde a gente tem que aprender a fazer dos nossos a prioridade, para que eu evidencie o quanto eu amo a Deus, o quanto eu sou fiel a Deus. E a nossa casa também é uma das asas do bom andamento da igreja. Há uma ilustração no livro da Igreja em Células que fala que a igreja, antes do ano de 317, antes que as igrejas antes que o cristianismo se tornasse uma instituição religiosa, ou melhor, uma religião oficial, a igreja tinha um movimento chamado movimento pendular. A Bíblia vai mostrar para nós que movimento é este, e que nós estamos tentando aqui, vamos voltar, e, graças a Deus faz parte da nossa igreja, ainda não está no ideal, este movimento pendular, mas gostaria muito que você ansiasse, e falar: o que eu puder fazer para a igreja voltar a voar com essas duas asas, eu farei. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. O Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Onde está o movimento pendular aqui? Eles se reuniam no pátio do santuário do templo, mas também se reuniam nas casas. A igreja voava assim: santuário, casa, santuário, casa. E a adoração era ligada a todos os dias, não tinha um dia de adoração. Então a nossa casa é uma das asas. Santuário aqui, irmãos, a gente precisa disso. Aqui a gente precisa, e Deus não tirou isso. Mas cultuar a Deus, evidenciar a nossa fé na nossa casa é fundamental também. Isso aí nós temos os nossos aplitos. Então, queridos, por que devemos voltar para casa? Eu acho interessante que nós precisamos fazer uma declaração de quanto nós necessitamos de Deus para trazer a excelência para o nosso lar, para a nossa casa. Eu achei uma coisa muito interessante aqui, porque Jesus, como eu disse, se Jesus falasse para aquele homem, né, logo depois que ele foi curado, o endemoniado de Gadara, ele insistiu com Jesus, falou assim: Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Olha aí para Lucas, no capítulo 8, e ele diz assim, no versículo 38, o homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Ele pediu: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu ir com o Senhor, eu não quero sair desse climão aqui, Jesus. Nesse texto, outro dia a gente vai falar sobre isso, mas é interessante que Jesus atende dois pedidos de não cristãos, de pessoas que não criam nele. Ele atende. Ele atendeu o pedido dos demônios e atendeu o pedido dos gadarenos. Os demônios pediu para ir para os porquinhos, Jesus deixou. Só que aquela pegadinha de cair no precipício, Jesus não falou nada, mas isso é para outro dia. E os gadarenos pediram para Jesus não entrar na cidade deles. Jesus também atendeu esses dois pedidos. Quando chega na hora do pedido do crente, convertidão ali, Jesus falou não. Olha como que Jesus é estratégico. É bom nós sabermos disso. Que Jesus, ele disse não para dois que não criam, ele disse sim para dois que não criam nele,
e disse não para quem crê, porque Deus sabe o que eu preciso. E o que aquele homem precisava não era seguir Jesus fisicamente, Jesus já ia estar com ele onde quer que ele fosse, então era tempo dele voltar para casa. Agora o detalhe, gente, ele não conseguiu obedecer Jesus de primeira mão, e é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente poder pensar sobre isso. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque é o que a Bíblia fala. Olha no versículo de número 39, o versículo que eu pedi, que eu coloquei no banner. A Bíblia vai dizer assim, volte para a sua casa. Jesus deu a ordem bem certinha para ele: volte para a sua casa e conte o quanto Deus lhe fez. Olha só a atitude dele. Assim o homem se foi e anunciou a toda a cidade. Ele não foi diretamente para casa naquele momento. Eu não posso dizer que ele não foi, só estou dizendo que o relato da Bíblia diz que ele foi fazer o que é uma realidade de todos nós. Olha aqui para mim, que isso aqui é forte para você. Como é fácil ser fiel, ser crente, falar de Jesus para os outros. Aquele homem tinha a mesma dificuldade que um bom número de crentes tem hoje, de realmente evidenciar a sua fé lá em casa, na casa. A casa é um lugar muito, ele foi apregoar por toda a cidade. Algo aconteceu, irmãos, algo aconteceu para que muitos revertessem os valores bíblicos no tocante à sua declaração de fé. Ou seja, por que muitos são melhores para os estranhos e os piores para os seus? Onde foi que aprendemos? Onde foi que fomos estimulados a ser o melhor para os outros e os piores para quem deveríamos ser os melhores? É daí a preocupação de hoje. Por que eu tenho que voltar para casa? Porque eu preciso me render ao propósito de Deus, e não só prometer, dizer que vou ser, mas pedir para Ele: Senhor, por favor, me ajude, me ajude, me ajude a ser o melhor para quem eu preciso ser melhor. O ideal é que nós não tenhamos duas vidas, uma em casa e outra fora de casa. O ideal é que nós busquemos evidenciar o quantos cremos em Deus. Mas se eu pudesse colocar uma prioridade aqui, eu quero colocar, respondendo a pergunta: por que voltar para casa? Que ordem Jesus te daria hoje? Se você tivesse uma experiência profunda com Jesus, e ao final Ele desse uma ordem, Ele mandaria você voltar para casa? Se o Espírito Santo está te incomodando nisso, eu quero te dar algumas ideias. Acerte a sua situação com os da sua casa. Talvez você esteja até morando distante, mas ligue, mande uma mensagem, telefone, peça perdão, restaure o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, com parentes. Restaure o relacionamento, o respeito que você tem com a esposa, pai com os filhos, porque Deus está mandando a ordem espiritual para nós hoje, a gente voltar. Talvez não dê para voltar fisicamente, mas dê para voltar espiritualmente. Jesus sabia que aquele homem, o local que ele tinha que ir, e qual foi a facilidade que ele achou, gente? Vou pregar para a cidade. Ele não conseguiu. Jesus sabe, é difícil mesmo. Eu não sei, a gente criou um clima de muita afinidade. Está errado esse negócio, de quanto mais afinidade a gente tem, parece que nós recebemos mais uma autorização para ser ruins com pessoas que nós temos afinidade. Não pode.
A excelência da sua atenção tem que ser dada para os seus, para os da sua família. A qualidade, para mostrar o quanto você é uma pessoa top, o maior desafio é para os seus. Por isso, eu quero desafiar você a priorizar o que Deus prioriza há anos: a sua casa, a sua família. Restaure, irmãos, não passe mais um dia. Hoje você vai fazer isso. Você vai ligar, você vai conversar, você vai chamar para uma conversa. Vamos conversar? Eu estou falhando nisso. Você vai pedir perdão, você vai restaurar, você vai trazer qualidade de relacionamento para a sua casa. Pastor, eu moro sozinha, mas você tem alguma treta? Eu sei que você mora sozinho. Liga, manda um WhatsApp, faz uma videochamada, mas não adie mais isso. Volte para casa. E aí o que vai acontecer? Receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor vai começar a fazer maravilhas na sua vida e na vida dos seus. Aí você não vai contar, vocês vão vivenciar as maravilhas de Deus. Por que voltar para casa? Porque é difícil. Esse homem teve dificuldade. Esse detalhe eu não deixei passar, que ele foi pregar nas cidades, ele não foi diretamente para casa. Mas eu quero que você respire fundo, passe para o lado de Deus, receba peça para Deus isso, para Deus te dar a humildade, tipo a do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Eu acho interessante que o filho pródigo está lá, a história do filho pródigo está em Lucas capítulo 15, aí tem um momento que cai a ficha, ele fala assim: eu vou voltar para casa, e vou chegar na minha casa. Ele saiu todo metidão: pai, me dá a minha herança e tal. Eu vou voltar para casa e vou dizer assim para o meu pai: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Me faça o que o senhor quiser fazer, me faça um dos seus empregados, mas eu quero ficar aqui na sua casa, em casa. A humildade, a compreensão e a conscientização de que aquilo que Deus me incomodar, para eu aceitar a minha situação na minha casa, com os meus, com da minha família, aquilo que Deus tocar no meu coração, eu vou fazer. Se precisar me humilhar, eu vou me humilhar. Se precisar pedir perdão, eu vou pedir perdão. Mas volte para casa e conte para os seus as maravilhas que Deus está fazendo, vai fazer e já fez na sua vida.